Nós somos gratos a Deus pela oportunidade, por poder falar do amor de Cristo, né? Algo tão importante e que muda a vida de todo aquele que crê, né? Irmãos, o texto que nós escolhemos para poder falar nessa noite se encontra no capítulo 13 do livro de Mateus. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 23. Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 23. Nos fala da parábola do semeador. Diz assim o texto: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Temos lido o texto, né? Para meditação nesta noite. O capítulo 13 de Mateus, irmãos, até na minha Bíblia aqui, ele tem uma inscrição de título, né, que fala a respeito dos mistérios do reino dos céus. O capítulo 13, ele contém 7 parábolas, né?
A primeira é essa que nós lemos, a do semeador, né? Depois nós temos a parábola do joio e do trigo, né? Aquela que fala que os homens plantaram trigo e à noite veio o inimigo, plantou o joio e ele cresceu junto, né? E só no final, né, na colheita, em que eles separaram o joio do trigo e jogaram o joio no fogo e o trigo foi levado para o celeiro, né? A terceira parábola é a do grão de mostarda, que fala que o grão de mostarda é a menor de todas, né? Mas quando planta e ela cresce, é a maior de todas as hortaliças, né? Tem uma versão que fala que é a maior de todas as plantas. E vem as aves do céu e ali se aninham, né? Fica uma árvore grande. A quarta parábola é a parábola do fermento, né? Que fala ali do crescimento, que o reino de Deus sempre as parábolas elas iniciam com essa expressão, né? O reino de Deus é como se fosse... a quinta parábola é a parábola do tesouro escondido, né? Que um homem encontrou um tesouro de grande valor, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar esse terreno para que ele pudesse ter esse tesouro, né? De grande valor. A sexta é a parábola da pérola de grande valor, também da mesma forma que a do tesouro, né? Uma pessoa encontra ela, vende tudo aquilo que ele possui para ter aquela pérola de grande valor. E a sétima, né, que é a parábola da rede, que fala ali de que a pescaria, né, quando jogam as redes, trazem-se peixes de todos os tipos, grandes e pequenos. E ali na praia, quando eles vão fazer a separação, eles tiram aquilo que é bom, aquilo que eles não querem, eles devolvem e jogam fora, né? Então, assim, o Senhor Jesus Cristo aqui nessa passagem, ele utiliza dessa forma, né, de ilustração, de alegoria, para dizer àquelas pessoas ali sobre os mistérios do reino dos céus. Acredito eu que eles foram muito privilegiados, né, porque aquilo ali foi dito pelo próprio Cristo para eles ali, né? E eles tiveram esse grande privilégio de ouvir do Senhor essa forma de se ilustrar, né, certos ensinamentos que o Cristo gostaria de passar ali para as pessoas, né? Essa mesma passagem nós também a encontramos nos evangelhos sinóticos, né, que são conhecidos também, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles apresentam histórias parecidas, né, mas com abordagens diferentes, né, como se nós víssemos um acontecimento e pessoas diferentes descrevessem aquilo que aconteceu, mas usando as suas palavras, né. Encontramos esta passagem aqui do semeador nesses 3 livros. E o Senhor Jesus Cristo ali utiliza-se de metáforas para explicar aquelas pessoas e transmitir ali as suas lições, que possuíam lições espirituais profundas, né? Mas ele utilizava-se também de elementos que eram simples, né, de conhecimento das pessoas daquela época. Não é vamos dizer assim, da minha geração, mas os nossos pais, que foram criados no interior, tinham muito essa vivência, né, de plantar milho, feijão, e outros alimentos, né? E tinham essa vivência mesmo de acordar cedo, de poder arar a terra e depois plantar na época certa para que a chuva viesse e eles produzissem ali o alimento e trocavam por outras coisas para que eles tivessem a sua sobrevivência, né? Então, esses elementos faziam com que as pessoas dessem ouvidos àquilo que estava sendo dito, né? Porque eles conseguiam fazer a assimilação de forma rápida, né? Hoje, nos nossos dias, isso não é tão comum, né? Porque a gente vai no supermercado, às vezes compra aquilo já pronto e só traz para dentro de casa. Mas aqui era algo que era bem familiar àquelas pessoas da época, né? E facilitava, assim, a transmissão daquilo que o Senhor Jesus Cristo queria, né? Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo falou de um homem que saiu a semear. E enquanto esse homem semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, né? Estava lendo alguma coisa a respeito que na Palestina, antigamente, eles tinham os terrenos, né, prontos para poder fazer a semeadura. E entre esses campos, né, haviam caminhos que as pessoas pisavam, né? Então, essa parte não era ali preparada para o plantio. Então, era uma parte mais dura mesmo, que se a semente caísse ali, ela de forma alguma iria germinar, né? Tanto é que, quando elas caíram, logo vieram as aves do céu e comeram essas sementes, né? A outra parte das sementes caíram em meio a pedras, né? Fala também aqui que o tipo de solo, muitas das vezes, da Palestina era um solo que por baixo era rocha, era pedra mesmo, mas tinha uma camada ali de 30 centímetros, um pouco mais, de terra. Não era tão profundo quanto as sementes precisavam,
mas era o suficiente para que elas germinassem e brotassem um pouco, né? Mas, como o texto disse, logo após que essas brotaram, veio o sol muito quente e elas queimaram, né? Não foram para frente, não se desenvolveram. E a terceira, né? A outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos. E esses espinhos cresceram por cima ali, sufocaram essas sementes, né? Não deixou que ela tivesse ali talvez uma umidade, uma luz do sol, para que ela pudesse se desenvolver. Então essa também não frutificou, não foi para frente. E a quarta, né? O quarto tópico que Cristo fala, né? Que finalmente a parte das sementes caiu em terra boa. E as sementes germinaram, cresceram e frutificaram, né? E Cristo fala que elas produziram a 100, outra a 60 e outra a 30, né? Interessante que são, vamos dizer assim, formas diferentes, né? Você semeia uma semente, ela produz um pouco mais na outra, e assim por diante. E Cristo termina essa primeira parte, né, no verso 9, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? É uma exortação isso, né? Significa que entendemos aquilo que Deus quer e temos que obedecê-lo, né? Não somente ouvir, mas também obedecer à voz de Deus. Né? E os discípulos, logo em seguida, no verso 10, né, acercando dele os discípulos, disseram: por que eles falam por parábolas? Né? Os discípulos ficaram ali curiosos, né? Porque não disse abertamente a respeito das questões do reino dos céus, né? E Cristo foi e explicou a eles o motivo, né? No verso 11, o Senhor Jesus Cristo fala, né? Porque lhes fala por parábolas. Então Jesus lhes disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Mas a eles não lhes é dado. Os discípulos estavam ali caminhando com o Senhor Jesus Cristo de perto, né? Conhecendo ali o seu ministério, estando de perto dia após dia. E no verso 12 diz o seguinte: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, em Isaías capítulo 6, né, tem essa mesma passagem, né? Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram, né? Ali eles estavam tendo a oportunidade de ouvir, né, do próprio Cristo, os ensinos a respeito do reino, dos mistérios do reino dos céus, né? Jesus ali discursando para uma grande multidão, né, ali na beira da praia. Imagino que é um momento em que houve um certo silêncio, né, para que Cristo pudesse falar de uma distância considerável, para que as pessoas também pudessem ouvir, né, já que era uma multidão, né? Então ele foi para o barco ali com seus discípulos e pôde expressar essa parábola para as pessoas que ali estavam, né? Aqueles que já entendiam quem Cristo era, poder receber um pouco mais daqueles ensinos, né? Puderam ser um pouco mais preenchidos com os ensinos do Mestre. E Jesus identifica, né, através dessa parábola, 4 diferentes tipos de solo e 4 diferentes comportamentos ao receberem essa semente, né? O primeiro é que o solo, que foi o que nós lemos à beira do caminho, fala ali que as sementes foram comidas pelas aves, né? Logo que elas foram ali semeadas, e o semeador tinha a intenção de jogá-las no campo para que elas pudessem produzir, mas algumas caíram à beira do caminho e as aves as comeram. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata aquilo que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, às vezes, as pessoas ouvem mesmo a pregação da palavra. Hoje em dia isso está tão sendo disseminado pelas redes sociais, né? Nós estávamos conversando com alguns amigos recentemente de que no Oriente Médio
tem havido muitas conversões, né? Porque nesse tempo de pandemia, as redes sociais têm sido uma ferramenta muito boa para alcance de vidas através de vídeos, né? De pregações. E isso tem sido uma verdade e nós damos graças a Deus por isso, né? Então, o primeiro exemplo que Cristo dá é de que essas sementes que caíram ao pé do caminho foram comidas pelas aves e simboliza, né, aquilo que foi semeado no coração, a palavra de Deus, mas o inimigo vem e tira, né, arrebata essa palavra. O solo pedregoso, que é o segundo exemplo de solo que Cristo fala, representa o coração, que ao ouvir a mensagem rapidamente e impulsivamente, ele recebe com alegria. Às vezes a gente vê pessoas na rua que nós damos um folheto e elas ficam até com um sorriso no rosto, aceitam aquilo de bom grado, mas às vezes a gente vira as costas, ela amassa o papel, joga num canto e aquilo passa e não cresce, não frutifica, né? Não dá valor. Eles não dão valor. E logo, né, às vezes ela recebe isso com alegria, mas pela falta de raiz dura muito pouco, né? Só aquele momento. Logo que surgem as aflições ou as perseguições por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e as abandona, né? Isso passa. O terceiro, que é o solo infestado por ervas daninhas, né, pelos espinhos, há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo, com as riquezas, a sedução com as coisas deste mundo, sufocam a palavra. E elas dão mais atenção para as coisas deste mundo e se esquecem da palavra de Deus, né? E isso sufoca aquilo que era para produzir, para dar fruto, para crescer, não acontece, né? Não dando espaço para que a palavra de Deus brote, cresça e frutifique em sua vida. E o quarto solo, né, que Cristo fala que é a terra boa, é a terra que acolhe, que são os bons corações. Aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, que abraçam a semente. É a terra onde a semente cria, raiz e cresce, tornando-se uma árvore forte e frutífera. Este é aquele que dá fruto produzindo, em um caso a 100, no outro a 60 e no outro a 30. A palavra de Deus, quando chega no nosso coração, pode ser que ela frutifique em corações diferentes, de formas diferentes, né? Às vezes, nós podemos ver que pessoas têm certos ministérios, têm facilidades de orar em público, de pregar, de fazer tantas outras coisas para Deus, e às vezes outras não têm, mas que no seu culto, no quarto, em casa, tem uma vida fiel de oração e são uma das, vamos dizer, dos alicerces, né, dos fundamentos da igreja, que sustentam a vida de tantos outros irmãos através da oração. Isso é muito importante, né? Um dos pilares da vida cristã. A semente da parábola do semeador, nós entendemos como sendo a representação da palavra de Deus. O semeador é a figura do próprio Cristo. E, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Podemos nos imaginar como pessoas que no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, seja no ponto de ônibus, nós podemos semear a palavra de Deus. Isso está nas nossas responsabilidades também, né? Os anjos quiseram pregar a palavra, mas isso foi nos dado. Isso é um privilégio que nós temos e temos que dar valor a essa semente que um dia também caiu no nosso coração e germinou e deu bons frutos, né? Nós devemos também cumprir esse papel como semeadores, como proclamadores da palavra de Deus, do seu evangelho, que tem poder para transformar a vida do homem, né? O interessante é que, independente do solo, desses solos que foram ditos aqui na parábola, uma coisa aconteceu em todos eles, com exceção daquele que caiu à beira do caminho e que as aves comeram. Tanto no solo pedregoso, quanto no que tinha espinhos, quanto na terra boa, a semente caiu e germinou. Mas que em diferentes situações, no pedregoso e no espinhoso, a semente não cresceu, não frutificou. Mas ela caiu e germinou, né? A terra era rasa, mas ela começou ali a fazer aquilo que é da vontade de Deus. E eu me lembrei daquele versículo que fala em Isaías, capítulo 55, no verso 11, que diz o seguinte, né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o seu propósito para o qual eu a enviei. Pode ser que, numa certa situação, a palavra não encontre lugar ali naquele coração para frutificar e crescer. Mas em outras situações, pode ser que o Espírito Santo toque e aquela vida, aquela pessoa possa receber no seu coração e entender que ela precisa de um Salvador, né? Que ela precisa de Cristo para ser salva.
da perdição eterna. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele nos coloca como semeadores da palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, que durante toda a sua trajetória, toda a sua vida, né, como apóstolo, ele pôde instruir tantos irmãos, né, acerca da fé em Cristo, e trouxe tantos ensinos que chegaram até nós, que são tão preciosos, são tão importantes, né, até mesmo para a nossa vida cristã, né, seja em casa, doméstico, presbitério e tantos outros ensinos, né, que são importantes. E nós, cada um, com esse papel, né, de sermos semeadores da palavra de Deus. O homem por si só, ele não consegue descobrir a Deus, né? Mas Deus pode revelar-se ao homem. Assim como Cristo estava ali na praia, falando por parábolas para aquelas pessoas, Cristo hoje também fala ao seu coração e quer fazer morada, né? Está se revelando a nós. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, o verso 25 até o 27. A parábola do semeador, ela também aponta para a obra do Espírito Santo, né? Muitas das vezes a gente ouve expressões de irmãos que eu queria tanto que ele se convertesse, né? Ele precisa tanto de Cristo, né? O desejo da igreja de que aquela família fosse alcançada e tantas outras situações que nós desejamos que acontecesse, né? Mas o nosso papel é fazer a semeadura, é lançar a semente. E é trabalho do Espírito Santo, do próprio Deus, fazer com que aquele coração seja apto a receber e fazer com que aquela semente brote nesse coração e frutifique, né, e cresça. Cristo é quem prepara e regenera o coração do homem, tornando-o boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. É papel nosso pregar, papel da igreja pregar, mas quem faz a obra, de fato, é o Espírito Santo de Deus, assim como um dia nós fomos também alcançados por este amor, né? A parábola também nos mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira, né, lá em João capítulo 15, que ele fala, né, que vós sois os ramos, né, e aquele que estiver ligado em mim dará frutos, né, aquele que não frutificar será cortado e lançado no fogo. E tantas outras formas com que Cristo nos mostra, através dos seus ensinos de parábolas, o seu amor sendo manifestado ao pecador, né, dando-lhes a oportunidade de se arrependerem de seus pecados, né, de mudarem a sua trajetória de vida e se converterem ao Senhor. Que Deus, irmãos, nos abençoe a sermos semeadores dessa palavra dele, que é tão preciosa e importante, do seu reino, né, que enquanto há tempo, em Marcos, aqui no capítulo 4, Marcos 4, ele fala algo que eu achei importante. Capítulo 4, verso 26. Ele nos diz da seguinte forma: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O reino de Deus é assim, né, como se o homem lançasse a semente, né? São mistérios. E Cristo explica isso no capítulo 13, né, nas sequências aqui dos versículos, deixando claro
que existe oportunidade, né, para o homem se arrepender de seus pecados e crer em Cristo para a salvação de sua alma. Que possamos, irmãos, pensar mais a respeito disso, né, levar em consideração essa importância que há em transmitir o recado da palavra de Deus. Que haja despertamento em nós para levarmos com mais amor e com seriedade essa missão tão importante que nós recebemos do próprio Deus, né? Que Deus abençoe a sua igreja. Lembrei da irmã Nicinha, né, que está lá em Córrego do Folha, Ribeirão da Folha, que me contaram que ela se converteu e depois se preocupou com a sua família, e isso a preocupou a ponto de que ela também fosse para lá cuidar deles e transmitir-lhes a palavra de Deus. É isso mesmo, né, que nós também possamos ter essa mesma visão e estarmos preocupados com isso, porque um dia virá a ceifa, né? Foi plantado, cresceu, frutificou, brotou, mas virá a ceifa, que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que um dia creram e aceitaram Cristo. Cristo virá nos buscar para morar eternamente com eles nos céus, em que nós estaremos lá com Ele para todo sempre. Né? É um privilégio muito grande que nós valorizamos, né? E graças a Deus por isso. Passamos pela ceia, lembrando ali da morte dele por nós, por causa dos nossos pecados. E agora que estamos, mais uma vez, transmitindo e cumprindo com aquilo que Ele mesmo nos ordenou. Né? Que o Senhor nos abençoe, que cada dia possamos crescer mais e mais, semeando ali sempre a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.